todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Essa semana comecei um curso muito interessante que fala sobre a Ione, né? O sistema vaginal como um templo sagrado. Eu futuramente, certamente falarei mais sobre isso e mesmo sobre o sexo dentro da cosmologia espiritual, dentro do entendimento real do que é isso e o que é essa energia. De certo modo, hoje a gente vai acabar passando um pouco por isso, mas eu não pretendo me aprofundar propriamente nisso ainda, até mesmo porque eu mesma preciso adquirir um pouco mais de preparo para falar do tema, que é fascinante. É curioso observar que quando nós falamos de sexo, de sexualidade, sexologia na Terra, quando direcionamos o nosso olhar para essa matéria, como existe, como eu posso colocar, é triste perceber como essa humanidade não apenas é doente, mas isso já foi falado, né? Essa humanidade é absolutamente doente, possui uma mentalidade altamente degenerada nessa pauta e é também rasa. É um grau de uma rasura profunda, né? É um paradoxo. É uma rasura, é uma superficialidade na matéria estrondosa, superlativa, profunda, ainda mais no que se refere à posição da mulher nesse contexto da sexualidade, nessa pauta sexual, como a mulher vem sendo produto de uma indústria diabólica de dessensibilização, de inconscientização, inclusive de si própria, da sua ione, do seu portal divino, da sua vulva, da sua vagina, de todo esse território. A professora que eu tô fazendo esse curso chama o nome dela é Manuela, o Instagram dela é Muy Manuela, e eu vou indicar porque eu tive acesso, venho tendo acesso a muitos conhecimentos sobre a pauta graças a ela. Então eu vou passar e futuramente a gente certamente vai voltar muito nesse assunto, porque sexo é vida. O sexo é portal da vida, né? O sexo enquanto a energia sexual e o sexo enquanto ato, enquanto prática. Então há muito para saber, há muito para se devassar. E a Ione, né, esse portal vaginal, esse portal divino, é um portal divino, é um caminho divino e é um território multidimensional. Presta atenção, é um território multidimensional de vida, de percepção, de conscientização e de entendimento de si. Então, mulheres, todas nós, temos, né, um dever com a vida em escalas multidimensionais. Uma vez lia um artigo sobre a Amazofia, falávamos sobre a questão extraterrestre e tudo mais, e havia um dado que me capturou muito, que falava que, presta atenção, o masculino, não enquanto energia, mas enquanto corpo, assim, vamos colocar nesse português, o masculino, ele é uma passagem efêmera da vida, que aquilo que é verdadeiramente constante é o feminino, porque o feminino é completo em si mesmo, o masculino não. Só para ter um gostinho do entendimento de como as mulheres, de como a posição feminina, de como o feminino, que é odiado nessa sociedade, vem sendo vítima de processos de degradação altamente pensados. Isso é estratégico. Vamos dilapidar o patrimônio cósmico feminino. Vamos destruí-lo, destroçá-lo, vamos achincalhá-lo, vamos pervertê-lo. Nós temos visto por aí na sociedade mulheres
mulheres, que têm um dever cósmico universal da mais altíssima elevação, que é amar, que é regular, que é gerar a vida, e isso em níveis multidimensionais. Eu gero vida, não apenas parindo um corpo humano habitado por um espírito. Eu gero vida quando em um ambiente, como podemos colocar, insalubre, eu na posição feminina, eu detentora dos atributos físicos, mentais, espirituais, energéticos e baralá, eu consciente desses atributos em mim, unida e uníssono com essa realidade em mim, percebo a deficiência energética que existe. Presta atenção nisso, hein? Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. É hora de tirar o véu. É hora de desvendar para enxergar a realidade pelas lentes do Pai. A mulher tem um papel de extremíssima necessidade na sociedade. Então, tudo o quanto é violência ao feminino serve a um propósito diabólico de corrupção e de escravização consciencial. E isso é primacial, isso é primeiro e isso é evidente no feminino. Vamos destruir o feminino. Vamos corrompê-lo, vamos dilapidá-lo. Vamos subverter a lógica. Isso é brutal, isso é cruel, isso atende a propósitos e interesses escusos diabólicos. E as mulheres, nesse processo de inconscientização da sua natureza, presta atenção, da sua natureza propriamente divina, da sua inteireza. Olha isso, o feminino é inteiro, portanto é eterno. O masculino, presta atenção, na forma como a gente compreende, ele é efêmero. Ele é passageiro. Mas o feminino não. Ele está na raiz da criação. O masculino, enquanto energia, também. Tente entender. Então, presta atenção nisso. Porque isso é seríssimo. A mulher é portadora de um corpo e de atributos conscienciais que já em si, falando do corpo, já trazem em si uma certa inteireza que ela precisa apenas conscientizar-se. Claro, isso são todos os seres em algum nível, mas a mulher, o espírito que mergulha na densidade da matéria para experienciar a consciência, a natureza e a fonte do sagrado feminino, ele vem com um propósito de altíssima importância, porque é a mulher a reguladora, presta atenção, é a mulher, o feminino regulador, o detentor também, o gerador da sanidade nos níveis físicos, energéticos, emocionais, espirituais. Falávamos, eu gero vida não só naquilo que eu estou parindo, vamos colocar assim, uma criança, uma nova vida. Isso é um nível 1. Presta atenção nisso. Isso é nível 1 de gerar vida. A mulher, inclusive, pode gerar vida sem que nunca tenha parido um ser humano. Para eu viver o todo dessa experiência sagrada enquanto mulher, enquanto feminino, eu não preciso necessariamente parir um filho. Porque a mulher está todo o tempo parindo. Ela é detentora de um modelo organizador de formas,
de um modelo vitalizador, curador, o portal da vida, o útero, e em contato com esse órgão físico mesmo, consciente da existência disso, e aí, do nível físico, emocional, energético e espiritual, entendendo isso, eu gero vida, eu acolho, né? Eu observo, presta atenção, eu recebo as informações ao redor, energéticas, emocionais e espirituais, e levo ao canal de vida, direcionando ao útero, vamos dizer assim, em nível espiritual e energético de compreensão. E ali nesse processo, a mulher, em comunhão com esse corpo, com essa unidade altamente divina, altamente espiritual e sagrada, ela promove um processo de reciclamento, um processo de resignação mental, espiritual e energética, e cura o meio a partir do que ela oferece às consciências que, em contato com ela, necessitam daquilo que essa mulher, esse espírito feminino pode fornecer, porque ela é detentora nos corpo, no físico, desses atributos. Ela veio para vivenciar essa experiência. Então, falávamos, quando questionados os espíritos da Terra, quando questionam-se, melhor dizendo, sobre o seu papel no mundo, é muito difícil falar do papel no mundo seu sem que se considere o corpo o qual você nasceu. Existe propósito para isso. Existe necessidade de vasculhar isso. O sagrado masculino, o sagrado feminino. E mais à frente, entendendo isso, mais à frente experienciando isso no máximo que eu puder, aí sim me despreender da polaridade e vivenciar, enquanto ser, a integração. E posso agora brincar e fluir entre as polaridades, mas existe um porquê do espírito assexual. O espírito não possui sexo. Existe um porquê dele vir experienciar o papel da mulher, o papel do homem. E isso é de extrema importância para a vida. Quando o feminino sagrado totalmente, nesses processos de dilapidação da sua importância, desconscientização, dessensibilização da sua natureza, fica à margem da vida. E pior, torna-se produto da dementação e da corrupção espiritual, desses espíritos trevosos que tem como anseio, tem como propósito destruir e atrasar o progresso da humanidade. A mulher vem sendo, na verdade, achando, venderam para ela um discurso que, ainda que em si tenha a sua verdade de liberdade, e você vai viver o que você tem que viver mesmo, e tal, por mais que isso tenha ali a sua verdade, essa é uma verdade que também tem sido produto, de certo modo, de certas corrupções. Então, vem se pregando para as mulheres no decorrer de vidas, de vidas e de anos e de séculos e até milênios nesse mundo aqui, que ela abandone o seu papel no mundo para ir viver um outro papel que não é seu, e para ir viver um papel que nem é seu de maneira desvirtuada. Então, mulher, você não vai ser mulher, é vergonhoso ser mulher. Então, a mulher que nasceu com um propósito, presta atenção, gerar a vida,
promover a vida a partir do que ela oferece do ponto de vista emocional e psicológico, que é de extrema importância para manutenção da vida mesmo, da saúde, do bom senso, da educação. A educação se perpetua tradicionalmente de pai para filho a partir dos valores emocionais e psicológicos. Antes, o emocional e psicológico. E aí aquela que deve promover o emocional e psicológico saudável é justamente aquela que está mais desequilibrada, que está mais desvirtuada desses processos, mais desvirtuadas desses entendimentos, profundamente adoecida, profundamente desconectada, profundamente dessensibilizada, em nível físico, energético, emocional, mental, espiritual, desconexão com o corpo. Os antigos, muitos povos antigos que cultuavam o sagrado feminino, havia conexão da mulher com o corpo, com a Ione, com o portal sagrado, né, que compreende toda a região pélvica, vaginal e vulva, e todo esse processo que é um portal de geração da vida, no qual a vida pulsa. E em contato consciente desse órgão, desse sagrado feminino, abençoado e bendito pelo Criador, ela se torna consciente de todo o campo que a cerca, em comunhão, presta atenção, com o portal de geração da vida do divino. Há relatos de mulheres que vem trabalhando essa conexão com o corpo e com a vulva, com a vagina, com o canal, com a Ione, né? Quando eu falo Ione é todo esse canal, com a Ione, com esse portal sagrado, que relatam processos de unicidade tão grande com esse corpo, com esse portal de vida, que quando elas estão em ambientes insalubres, ambientes cancerígenos, tóxicos, a vagina, a Ione, começa a dilatar e a doer, como se dissesse, sai daí, aí não tem vida. Aí não tem vida, a vida não vibra aí. Sai daí, esse lugar é totalmente tóxico. Em comunhão com o corpo. Olha isso. Mulheres que relatam processos de criação em unicidade com o Pai. E essa criação que houvesse gerar vida é por meio de tudo. Por meio da voz, por meio da música, por meio do que se escreve, gerando vida, promovendo vida. Isso não é uma propriedade da mulher. O homem também pode ver isso, mas falando aqui propriamente. Nessa unidade com a vida, sente pulsar a vulva, sente pulsar essa Ione, como se dissesse, estamos criando juntas um mundo melhor. A mulher, naturalmente, pode sim fazer aquilo que ela quiser, né? Todos podemos, Deus não vai de maneira alguma castrar os anseios de seus filhos. Mas seríamos muito mais felizes se estivermos envolvidas em processos de manutenção da vida, em processo de zelar por uma vida melhor. Entende? Dá para entender isso? Em processo de melhorar os processos de socialização, os processos de integração social. As mulheres que se dedicam a essas pautas tendem a ser muito mais felizes, porque elas estão vivendo a sua natureza. Elas estão vivendo aquilo que elas vieram fazer. Se você nasceu nesse corpo feminino, claro, cada caso é um caso, encarnações e encarnações. Mas observe atentamente os seus anseios. Observe atentamente os seus desejos. Porque é um sinal de que você está no caminho certo. É um sinal de que você está no caminho certo, em unicidade com a criação, se aquilo que o seu coração te direciona envolve esses processos de interação, esses processos de promover vida, maior qualidade de vida e bem-estar coletivo. Isso é gerar vida.
é zelar pela manutenção, pelo bem-estar emocional e psicológico. Quando as mulheres se envolvem nessas discussões, quando as mulheres se envolvem nesses processos, elas tendem a ser mais felizes. Gestoras, né? Gestoras inatas que são, porque o processo de gestão, o processo de organização são atributos propriamente sagrados do Criador e propriamente femininos. Ela gere, ela organiza, ela direciona, ela acalma, ela educa, ela incentiva. E ela precisa poder viver essa sua natureza, ela precisa poder se ocupar com isso. E aí entra o masculino que cuida, né, do exterior, porque ela está tomando conta do interior. É dela o futuro do mundo. A partir daquilo que essa mulher oferecer para os seus filhos ou para todos aqueles que se relacionarem com ela, a partir dos atributos e dos valores emocionais e energéticos e tudo isso que ela oferece gratuitamente e acolhe esse homem, presta atenção, esse homem incompleto na sua própria natureza, mesmo física. Presta atenção. E naquilo que ela acolhe esse homem, naquilo que ela acolhe esse masculino e supre esse masculino com esse amor, com esse afeto, né? A mulher como a mantenedora do belo, que organiza, que deve reger pela beleza. Não existe beleza na desordem. Então a ordem, a organização é algo propriamente sagrado e feminino. Provém dela. E entra o homem, promovendo todo o suporte também, né, mas sobretudo, principalmente, material, mas isso também se desdobra para outras camadas, né? Também todo esse suporte material, garantindo que ela não tenha que se preocupar com questões de ordem de sobrevivência, para que ela possa se dedicar exclusivamente à manutenção da vida. Então o homem cuida do exterior, vamos dizer assim, e a mulher zela pelo interior. Dá para entender isso? Esse exterior nós podemos entender como o provimento financeiro, o provimento material, mas também zelar para que ela não tenha que se ver desequilibrada com causas, com preocupações, com pendências que vão desequilibrá-la e vão tirá-la do seu foco. Porque ela vai ter que parar de olhar para o interior para olhar para o exterior. Porque, peraí, como é que eu vou cuidar do interior se o exterior tá me bombardeando? Então, a mulher da mulher vem sendo usurpado o direito de ser mulher, o direito de vivenciar toda essa manutenção do belo no íntimo. Presta atenção! A mulher como mantenedora do sagrado, da beleza. Como eu vou zelar e trabalhar na manutenção da beleza no íntimo? Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Isso é importante. Como eu poderei fazer isso se o exterior está totalmente... Tem como, entende? Então ela zela pela manutenção do belo no interior, na casa, mas é antes na casa interior, no íntimo dela. E porque está em paz consigo, pode auxiliar e cuidar e direcionar o interior, a manutenção do belo no íntimo do outro, na presença da mãe, as criaturas todas elas, na presença de espíritos que tem uma abordagem maternal muito grande, né? Sempre estamos ali procurando esse afago materno, seja nas nossas mães, seja nas nossas avós, ou naquela amiga que tem aquele apelo maternal muito grande, ou às vezes é o amigo, só que a polaridade feminina nele, ele se conecta com isso. Isso não é errado, temos que nos conectar com o masculino e feminino em nós. A mulher
que vive esse feminino integralmente é uma mulher que tem esse masculino sagrado bem forte, bem no seu devido lugar. Porque não existe separação. Porque para esse feminino fluir do jeito que ele deve fluir, esse masculino precisa estar no seu devido lugar. Só que o masculino, socialmente falando, globalmente falando, é um masculino omisso. Via uma mulher falando outro dia sobre a síndrome de Adão, né? Aí falando de um ponto de vista meio folclórico sobre Adão e Eva, vocês sabem que não existiram dessa forma como vendem, não é? Mas do ponto de vista do conhecimento, belíssimo o conhecimento. Vivemos um processo, uma civilização, sobretudo e principalmente, eu vou falar aqui no Brasil, mas não somente, de que globalmente, vou no território global, que o masculino se ausenta das suas obrigações. Né? A síndrome de Adão. Adão se ausentou a sua obrigação e deu o que deu, né? E aí a gente vê hoje os homens, ainda hoje também ausentes das suas ações, ausentes das suas obrigações, homens omissos, homens que simplesmente vão embora. Não quero lidar com homens que não querem assumir responsabilidade, homens que não querem se comprometer com o seu papel, não querem zelar pelo exterior, vamos colocar assim, não querem zelar pela manutenção da disciplina e do respeito e da dignidade, fornecendo todo o aparato também psicológico que a mulher precisa ter nesse parceiro, nesse filho, nesse pai, nessa figura masculina. Não querem comprometer-se com isso, ausentam-se as suas funções, as mulheres ficam inseguras, altamente inseguras, né? Inclusive a mulher procura a segurança, porque ela procura a segurança porque a segurança é aquilo que ela deve oferecer. Para eu te oferecer segurança, eu preciso estar segura. E ela encontra essa segurança nesse masculino ancorado em si e nesse masculino qual ela escolhe para dividir a vida, ou não necessariamente para dividir a vida, mas nesse masculino do ponto de vista social. E a gente vê uma deturpação total, o masculino ausente das suas obrigações, o masculino que se ausenta, que vai embora. Ai, cada um que eu não quero lidar com isso não. E aí gera uma instabilidade, uma insegurança essencial, uma insegurança que toca a consciência desse feminino, desse corpo mesmo, dessa consciência enquanto território mesmo, território a ser experienciado. E aí, nós vemos o que nós estamos vivendo. Mulheres que estão batalhando para ocupar o lugar do masculino. Mas não o masculino sagrado, o masculino degenerado. Mulheres que batem panela e vão para suas janelas, né? Se despem ali, né? Para brigar, para lutar pelo seu direito de ser homem. Pelo seu direito de viver um masculino degenerado. E não para viver um masculino sagrado. Porque se fosse para viver um masculino sagrado, eu não batalharia pela degeneração que esse masculino promove. Eu cobraria a presença desse masculino. É bem diferente. É bem diferente. Eu não quero ocupar o seu lugar é seu. E eu não vou, filho, ocupar o seu lugar. Venha você e assuma o seu lugar. Eu vou vivenciar a minha posição. E eu preciso que você ocupe a sua posição. Porque a manutenção da vida depende de mim, depende da minha estabilidade. Eu não posso zelar pela segurança sua, inclusive, mental, psicológica. Eu não posso, vamos colocar assim, de um jeito romântico, eu não posso tirar dos seus ombros a sobrecarga emocional que eu deveria fazer se eu tiver que olhar
para uma preocupação de provimento básico. Se eu tiver que estar batalhando pelo provimento que seja material e físico, mas também psicológico, porque você me deixa altamente desestabilizada. O masculino também é provedor da estabilidade emocional, da estabilidade psicológica. A mulher promove isso, mas o masculino também. Para a mulher promover isso, o masculino precisa estar no seu devido lugar. Porque não existe separação. Dá para entender isso? Portanto, é de extrema importância que as mulheres, todas elas, nesse mundo dessa masculinidade omissa, que as mulheres, todas elas, comecem a se voltar para os seus lugares de origem. Porque quando as mulheres voltarem para os seus lugares de origem, instruídas, conscientes, sensíveis à sua natureza, ou seja, com seus canais de percepção desse feminino sagrado, estiverem direcionadas, estiverem posicionadas nos seus devidos lugares, esses masculinos não terão alternativa a não ser ocuparem igualmente os seus devidos lugares. Então as mulheres precisam trabalhar, precisam se voltar para o conhecimento e para o entendimento da sua natureza. Isso envolve o corpo, isso envolve o conhecimento da ione, a vulva, a vagina, tudo aquilo. Isso envolve um entendimento profundo sobre sexualidade e procurar viver a sua sexualidade de maneira sagrada. E quando eu me refiro ao sagrado sexual, eu não me refiro a um sagrado sexual religioso. Eu não digo que esse sexual deve ser vivido dentro do matrimônio. O sagrado é aquilo que é. Se eu olho para você e eu me conecto com você em nível consciencial, emocional, energético e físico, e me deito com você e amo e te amo, isso é sagrado porque Deus esteve presente do início ao fim. Deus se fez presente desde o momento em que te olhei. No olhar, Ele direcionou o meu olhar a você e certamente o seu olhar a mim. Então, o sagrado não é o ato em si. É todo o processo que precede o ato. É desde o fundamento da intenção. Só que existem intenções dentro de intenções. E toda intenção provém de uma natureza, provém de uma fonte, melhor dizendo. Uma fonte que muitas vezes não se estabeleceu, não se consolidou nem nessa vida. É uma fonte de outras vidas. As intenções moldam intenções. Intenções moldando outras intenções. Às vezes você acha que a sua intenção é boa. E os espíritos que possuem o potencial e a capacidade de adentrar as dobras quânticas temporais, mergulham e adentram esses territórios e descobrem que no oculto, no profundo da excelente intenção, existe, na verdade, más intenções. Existem, na verdade, anseios escusos. Existem, na verdade, anseios pútridos, por melhor que seja a intenção. Seja a sua intenção de casar. Será mesmo que você quer casar pelos motivos que você diz? Ou será que você quer casar por outras questões? Por questões de poder? Por questões de suprir um vazio? E talvez isso, tranquilo, todo mundo tem vazio, mas as coisas não são pequenininhas assim. Pode parecer que não tem importância, mas quando você adentra os territórios,
você descobre que de médio a longo prazo, se você continuar alimentando essas coisas pequenininhas, as consequências serão devastadoras. Então, carência nesse nível não é saudável. Então, não é uma intenção, tranquila, entende? Não que você não possa querer casar. Queira, case, seja feliz. Inclusive, para conhecimento, você não precisa nem casar no altar. Se você está com a sua pessoa, seu cônjuge ou sua cônjuge, né? E diante de Deus, não há, veja bem, o casamento acontece, não precisa nem ter palavra. Não precisa nem ter palavra. Eu posso oferecer a Deus, Pai, case, estamos diante de você, oferecemos essa união. Essa união será regida por você, tem você do início, do meio e do fim, amém. Eu posso manifestar em palavras? Posso. E tô casada, casei aqui agora, tô casadíssima. Mas eu posso casar-me contigo num ato sexual amoroso, em que as almas, em que os corpos fundiram-se em níveis de percepções outros, que a maioria da humanidade desse planeta não conhece, não entende e não entenderá e não conhecerá nessa vida. Casei-me, comprometi-me, dei-me naquele ato. A exemplo ilustrativo do filme Avatar, O Caminho da Água, acho que O Caminho da Água, não, perdão, o primeiro, Avatar, o filme 1, Avatar, em que os seres azuis de mais de não sei quantos metros de altura, diante da árvore da vida, que é ali a representação do Criador, que eles se conectam uma vez por dia e ficam, e se conectam aos registros das memórias, se conectam ao mar temporal, em que não tem passado, nem presente, nem futuro, e que é tudo ali uma e a mesma coisa, assim como é para o Criador, porque para Deus é tudo um presente eterno, passado, presente e futuro é tudo um presente eterno. Então o passado ainda está acontecendo. E o futuro já está acontecendo. Não é errado eu dizer, eu já vivo a riqueza, eu já vivo a prosperidade, eu já vivo esse casamento, porque você já vive. Eu vivo esse relacionamento, porque ele já existe. O tempo, dentro do que a gente entende na Terra, contamos distâncias. Já existe lá, você só está caminhando até lá, mas já está lá, mas já existe e já vive. Já vive lá, já vive há 2.000 anos para frente, já vive há 100.000 anos para frente. Você já vive como um ser luminoso, um ser arcangélico. Você já vive essa arcangelitude lá, porque lá é aqui, mas na verdade é lá. Dá para entender? Então, no filme Avatar, eles diante da árvore, né? Tem um nome, a árvore, esqueci, mas é Deus, vamos chamar de representação do Criador. Eles ali, diante dela, fazem amor com Deus como testemunha. Fazem amor nos braços de Deus, ali na árvore, nos braços de Deus. E ela estava prometida pro outro nativo. Só que ela tinha se apaixonado pelo outro cara, não é? E aí, quando ela vai falar pro pai, né, a mãe, aquela coisa, e esse cara aí é um traidor, aquela coisa toda. E quando diz, você vai embora, ela diz, a gente se uniu perante o Eixua, me veio mais ou menos Eixua, não tenho certeza, assim. Nos unimos perante a fonte criadora, já tá feito, já casamos diante dela, unimos os corpos, as emoções, a mente, o psicológico, o emocional, o espiritual, eu adentrei dentro dele, ele me penetrou, eu o penetrei. E aí a penetração, como um processo de atravessamento, de intersecção, de união, em que um define o outro. Eu te penetro e eu te defino com o que eu sou. Você me penetra e você me define com o que você é.
E aí, eu já não sou mais eu, e você já não é mais você. Nos tornamos nós. E aí, identificamos e vivenciamos a unicidade, a onipotência de Deus. A uniconsciência de Deus em outros níveis de compreensão. Então, para eu viver um casamento sagrado, eu posso, se eu quiser a festa, não é criminoso, longe disso. Vá casar, vá usar seu vestido branco, azul, verde, amarelo, preto, do jeito que você quiser. Mas muitos casais casaram-se perante Deus muito antes de se apresentarem perante os homens. Isso é uma burocracia que atende tão somente os processos burocráticos da terra. Mas que para o casamento eu preciso disso? Não, eu não preciso. Porque me tornei um contigo. Aí sim já não sou mais eu, somos nós. E provavelmente não dessa forma romântica como você está pensando. Porque existe ainda na Terra o entendimento e a busca por aquela pessoa X, que será aquela pessoa X que vai me preencher. E eu vou preenchê-la. E aí a gente vai se tornar uma só alma, uma só mente, um só corpo e um só espírito. E quando falamos disso num nível mais elevado, como agora, é um outro nível de percepção. Porque eu só posso me tornar essa unidade com o outro sendo eu. Se para eu me tornar essa unidade, eu sendo eu e o outro sendo o outro, se para eu me tornar unidade com o outro, eu parto de um pressuposto de deficiência e de carência, e que eu vou receber algo carente em si mesmo também, não existe integração. A integração, ela prevê, ela depende, é condicional à integração. Entende? Dá para entender? A integração depende da integração. O processo de integrar-me em ti depende de eu ser já integrado em mim, porque senão eu não vou integrar o quê? E aí a gente entra em processos de conhecimento da nossa própria identidade cósmica, da nossa própria realidade, do que é meu, do que é próprio meu, o que é verdadeiramente consciência minha. Isso é meu, isso é seu, isso é deles, isso é o mundo, isso é a cultura do planeta, isso é Deus, isso é comunhão com o Pai. Isso é intersecção com o Pai. Isso é fazer amor com o Pai. Então, antes de falar de uma conexão sexual com um outro espírito nesses níveis, prevê que eu já viva isso em algum nível com o Criador. Que eu já me relacione sexualmente, amorosamente, de maneira criativa com o Pai, no corpo. O corpo. Se diz de espíritos que meditam e que vão tomando consciência do corpo. Consciência do corpo. Tomar consciência do corpo é tomar consciência dessa atuação do Pai, dessa fluidez do Pai, dessa interação do Pai que adentra, que nos adentra, que nos atravessa. E quanto mais consciente eu me torno disso, mais eu participo desse processo. Então, eu estou consciente da penetração do Pai, desse atravessamento do Criador. E eu também me atravesso nele, eu também me vejo nele e nele em mim. E aí eu vou me tornando uma unicidade com ele. E aí eu estou conectado já com o cosmos inteiro. O meu corpo me possibilita tudo isso. E olha que é um corpo, né? Muitos espíritos dizem limitado, um corpo podre que a gente arrasta pela crosta terrestre. Que dirá os outros corpos, então, não é? Se um corpo limitado como esse, um corpo podre que nós arrastamos pela crosta, é capaz de tudo isso, que dirá os outros corpos, então, hein? Vamos lutar, vamos trabalhar, vamos nos dedicar para alcançar os outros corpos. Se nessa limitação toda é possível vivenciar picos de prazer, picos orgásticos, do ponto de vista da vitalidade da vida, não desse jeito provavelmente imaturo, infantil e até sujo que você possa estar idealizando o orgasmo, né? O orgasmo como
como representação da vida, a culminação da vida. Espíritos de altíssima envergadura espiritual nos falam do prazer, do gozo, do orgasmo inenarrável que é criar espíritos, dar luz, dar vida. É um gozo, é um gozo, orgasmo, mas é um orgasmo, é uma sensação orgástica de criação, que só a criação pode promover. E nós, mulheres, temos todos esses potenciais em nós. Não só com a vida que a gente gera. Talvez esse seja o menos orgasmo que a gente vai sentir. Você vai sentir talvez picos orgásticos percebendo-se no seu verdadeiro papel de mulher, estando num ambiente insalubre e você em unicidade com esse útero que gera, que modela, que promove a vida, que organiza as formas. Presta atenção, o útero é um modelo organizador de formas, em comunhão com esse corpo inteiro, com esse sagrado feminino, e que só pode ser 100% feminino na presença desse masculino sagrado, ancorado em si própria, em si mesma, nessa integração com o Criador, fazendo amor com o Criador 24 horas por dia. Você, mulher, começa a atuar pela manutenção da vida, você está gerando vida. Então, onde tem ansiedade, você está promovendo estabilidade emocional. Onde tem ira, você está promovendo doçura. Onde tem desordem, você está chegando com a sua organização, com a sua ordem, zelando pela manutenção da beleza. Onde tem estagnação, você com o seu amor vai trabalhar para promover movimento. Isso é tudo feminino. É o feminino puro. Feminino sagrado, é lindo. É lindo. Uma mulher que vive esse feminino sagrado e orienta e cobra. E é doce, é gentil, e está no seu lugar de mulher, zelando pela manutenção da vida, zelando, promovendo estabilidade emocional, psicológica. Ah, mas poxa, como é que eu vou estar em paz com o meu feminino se eu não tenho um homem do lado? Homem do lado? Que conversa que é essa? Não é menos o homem e mais a energia do masculino que você trabalha. Só que a energia do masculino é algo que te é dado pelo próprio Criador também. Então, se você, mulher, tem pendências com os masculinos na sua vida diária, na sua ancestralidade, na sua árvore ancestral, você vai precisar, com certeza, curar esse masculino para que você possa viver esse feminino. Esse masculino omisso na consciência dessa humanidade de maneira global. Claro que deve ter ali suas exceções, mas no geral a consciência global é uma consciência de omissão do masculino ou de degeneração do masculino. Se o masculino não se omitiu, ele se degenerou. Ele se tornou algo que o masculino não deve ser, ele se bestializou. Aí já é um outro território. Então, muitas mulheres estão bestiais, estão com masculinos não só omissos, mas como bestializados. Degenerados, promíscuos. E a promiscuidade, repito, não é o fato de você, mulher, se relacionar com esse rapaz ou com aquele rapaz, né? Não é isso. É a motivação, é a intenção que te leva àquilo. É o processo, a promiscuidade é o processo da intenção, é o processo do desejo e depois a manifestação desse desejo. A promiscuidade é um processo mental de olhar para aquilo e desejar aquilo de um jeito sujo, de um jeito podre, de um jeito vazio, de um jeito carente de afeto, de um jeito carente de amor. Isso é a promiscuidade, é um processo de degeneração mental, de excitação, de olhar para aquele homem ou para aquela mulher e olhar para aquilo como algo assim, vou usar você. O processo de promiscuidade conta também com um processo mental de estupramento. Estupramento mental.
Porque é olhar para aquilo e já conceber que vai usar aquilo. Eu vou usar você. Eu vou tirar proveito de você. Isso já está incluso no processo mental da promiscuidade. É um estuprando o outro. É um tirando proveito do outro. Aí você dirá, não é estupro porque não existe violência. Porque eu quis tirar proveito dele e ele quis tirar proveito de mim. Fala isso em voz alta não, hein? É feio, hein? É vergonhoso, hein? É vergonhoso. Não existe processo de estupro só porque você quis aquilo e ele quis. Será? Que aí a gente vai ter que entender o que é o estupro, né? É a violência. É quando eu violo. É quando eu imponho uma vontade sobre o outro. Quando eu quero a penetração. É quando eu quero me fazer definir no outro a força. Porque se eu não tenho intenção de receber o outro na sua integração, e aí já é fazer amor, mas eu tenho sim desejo de me impor sobre o outro, impor a minha vontade, os meus desejos. Não é nem necessidade, é vontade, é escuso mesmo. Se eu quero me impor diante de você, a qualquer custo, e me fazer presente em você, penetrá-lo, porque é sobre mim, não é sobre você. Eu nem te considero, você é um objeto que eu vou usar aqui. É um projeto que eu vou usar aqui pra me impor, entende? É um processo de violação. Porque você não considera o outro. E existe um processo energético e espiritual que acontece quando esses espíritos se relacionam sexualmente, que é sem que você veja, pode ser que tenha baita tesão. Nossa, aquela coisa. Dá aquela energia. No pico da energia. O mago negro do lado para capturar o ectoplasma, né? Desse sexo sujo podre que você tá fazendo, para vender lá no umbral grosso. Tá bom, isso aí é conversa para outro dia. Né? Os obsessores ali fazendo parte dessa doença. E por mais que exista, presta atenção. Como que a gente explica isso? É nojento de ver. Apesar dos corpos físicos estarem ali numa matemática que flui, os outros corpos brigam entre si para um absorver o outro, para um consumir o outro. O estupro pode ser que não aconteça de maneira física, clara, objetiva, mas ele está acontecendo nas outras dimensões dos corpos, da consciência. Eu quero me sobrepor sobre você. Porque o outro também quer tirar proveito de você. E você quer tirar proveito sobre o outro. E as consciências, as camadas que você não enxerga, estão brigando uma pela outra para se colocar. É estupro, sim. Voluntário. Estupro voluntário, nojento. É triste de ver. É uma coisa assim, gente, que é isso? É feio demais. E aí você sai, o corpo... Nossa, nossa, que delícia, gozei, né? Ai, uau, você é uma mulher, uau, nossa, você que homem, aquela coisa, né? E o espírito, é como se o espírito tivesse saído de uma surra. Se pudesse ver a aura, a consciência espiritual, depois do ato sexual nojento, bestial, ficaria aterrorizado. Porque tá cheio de ferida. Tá ferido, tá lesionado. É triste demais de ver. É cruel, assim, é uma coisa... Gente, que isso? E eles gostaram disso? Gostaram. Baita tesão eles sentiram. Baita tesão. E aí, nos dias subsequentes... a pessoa vai se sentindo mal, né? Na hora é uau, né? Mas depois vai dando mal-estar. E aí vai gerando uma série de questões psicológicas para essa pessoa. Porque aquela pessoa que ela se relacionou sexualmente imprimiu nela uma série de percepções doentias. E que pela afinidade vibratória com aquele teor consciencial daquele outro, ela aderiu. Então a sua autopercepção começa a ficar danificada. A pessoa, por mais que se julgue, eu sou
sou pica, não, é comigo, né? Sou o mais transante, sou a mais transante. Na minha cama, os homens que vêm pra minha cama, sai, não sei de que jeito. Tadinha. É triste, é dodó, né? Coitada. Coitadinha. Se você visse as formas de pensamento que essa pessoa acoplou em você, com que ela, porque ela, como a gente explica, a gente é difícil explicar isso. Como explica isso, meu pai? É como se no ato sexual, tá, vamos lá que tem muitos níveis. Você pensa, você sente, você cria. Existem as formas pensamentos degenerativas e as formas pensamentos evoluídas, as formas pensamentos luminosas, que te vitalizam, que te elevam, que querem continuar existindo e vão seguir emanando luz para que você continue tendo pensamentos luminosos, para que ela continue existindo. São formas de pensamento que possuem até algum grau de racionalidade, algum grau, pela sua elevação e tudo mais, algum grau de consciência, assim, é uma inteligência artificial. As formas degenerativas também, elas são fruto de uma fonte degenerada, de pensamento e de conduta. Quando eu me relaciono amorosamente com alguém, eu não sou perfeito. Eu tenho também, às vezes eu gero também formas, pensamentos de um teor negativo, eventualmente, porque eu não sou perfeito, e aí isso pode acontecer. Só que eu amo e amo a pessoa que eu tô me relacionando. Quando a gente faz amor, acontece muitas coisas, mas assim, existe, é como se os nossos corpos se unissem, se fundissem ali, em nível físico, em nível emocional, em nível psicológico, em nível energético, em nível mental, em nível espiritual. Acontecem esses acoplamentos áuricos, esses acoplamentos energéticos em todos os níveis. E eu vou te falar, dependendo do grau da consciência que esses dois possuem de amor, na Terra, pelo físico, pelo corpo físico, o corpo não vai entrar um dentro do outro, mas no plano astral, um espírito entra dentro do outro, sim. Mas dependendo do grau de amor que você vive com essa pessoa, dependendo do grau de consciência divina que vocês estão manifestando naquele momento, é quase como que se o corpo físico também estivesse entrando um dentro do outro, e eu não tô falando só da genital. Mas isso é uma coisa, é um sentimento, assim, houve tanta conexão, tanto amor, tanta coisa, que é como se o físico também tivesse entrado. Mas isso daí é mais complexo de alcançar. Mas no plano astral, o espírito entra um espírito dentro do outro, um mergulha dentro do outro. Ih, é uma loucura. Ih, que delícia! Quem não quer viver isso? E aí, o que acontece? Eu ou outro espírito também, que não é, sou super evoluído, ele também tem suas questões, mas ele sai ali por ali. Pelo teor, eles tocaram a consciência divina. É como se tivesse acontecido um processo de desobsessão. Entende? Houve um processo de autodesobsessão. Porque como você amou, você deixou aquilo para trás, você sai dessa relação sexual vitalizado, energizado e com novos caminhos neurais. Redefine os caminhos neurais seus e da pessoa, mais alinhado, cada vez mais alinhado, de acordo com a consciência divina, com a consciência do Criador. E aí vocês dão vida em conjunto. Presta atenção. Vocês dão vida em conjunto a formas de pensamento altíssimas, de altíssima elevação, fruto de vocês dois, ou de vocês duas. Fruto dessa união, e que também realiza os seus processos de criação. Ele foi gerado a partir de um ato de amor que queria apenas amar e que colocava e que estimava, estava mais preocupado com o bem-estar do parceiro, da parceira, do que com o próprio. É puramente Deus. Deus, o que quer que ele faça é sempre para nós, por meio de nós. Essas formas de pensamento foram criadas na presença de 2 espíritos? Não, 3. O dessas pessoas, mais a presença do Deus vivo, que criou e que consolidou isso com eles. Essas formas de pensamento, de um altíssimo teor nobre, elas trabalham também no campo.
né, desses espíritos, enfim, e trabalham no campo, na atmosfera psique energética daquele território onde aqueles espíritos estão. Então você imagina que às vezes você faz amor num lugar que está com energia bem... Mas o ato de amor que vocês tiveram foi tão intenso, vocês tocaram Deus, que é como se vocês tivessem dado um choque energético de um amor tão intenso que todos os espíritos obsessores daquele prédio, todo o raio, né, que o ato de amor de vocês cobriu, é tipo assim, é limpeza, minha filha. A espiritualidade não vai perder oportunidade. Entende? Ai, viram que eu fiz amor? Viram! E falaram que coisa linda! Olha que coisa maravilhosa! Quem que não vai parar pra ver? Mas não do jeito que vocês estão pensando. Não, os espíritos respeitam. Viram assim, viram as emanações, entende? Vocês estavam na privacidade de vocês, mas viram as emanações. Deus se fez presente naquela união. Agora... fora, e aí tem muitos níveis. Você sabe que tudo emana, né? Emana e tem odor, e tem hálito. Tem hálito. As coisas têm hálito. Tem cheiro. Quando eu faço amor, eu exalo também odores. Odores. Sabe? Às vezes você não vê, mas o odor, o ato de amor de vocês... exala perfumes que inclusive não tem nem na terra, que não dá nem para associar. Vamos falar cheiro de rosas, mas não é rosa. É é um cheiro que não é desse mundo. Porque você não fez amor com um ser desse mundo. Você não fez amor como um humano desse mundo. Você fez amor como um espírito. E você estava presente na presença de Deus. E vocês alcançaram e atravessaram às vezes até dimensões nesse ato sexual que vocês fazem. Porque a vagina é um portal multidimensional também, que transporta. Né? Tô falando aqui de atos realizados com mulheres. Mas mesmo que não fosse, quando você toca a consciência universal, você expande o campo sensorial seu. E esse campo pode, inclusive, atravessar também as dimensões também. Que atem, fizeram amor, hein? O amor é a energia cósmica. Se você faz amor amando, presta atenção a isso, hein? Se você faz amor amando, você está tocando o cosmos todo. Todo mundo se beneficia dessa união. Todo mundo aplaude essa união. E as pessoas querem aprender com essa união. Porque muitos espíritos doentes... Muitos espíritos que têm questões, pendências com essa área da vida, a área sexual da vida, muitos desses espíritos são convidados a presenciar, sim, como espíritos que se amam se relacionam sexualmente. São convidados a irem, às vezes na Terra, né, que a Terra não é exemplo de nada, que dirá de ação sexual evoluída. Mas assim... são convidados a irem em outros planetas. Né? Essa minha professora, ela fala, se você quer conhecer os valores de uma nação, de uma civilização, observe como eles fazem o sexo, porque o sexo é o canal da vida. A maneira como eles se relacionam sexualmente é a maneira como a vida atua naquele território. E na Terra, as coisas são as pessoas... Presta atenção, os espíritos aqui são estupradores, sem ser. São estupradores da consciência alheia. Querem violentar a consciência alheia porque só liga para si. Quer se sobrepor na força, na fúria. Quer violentar o outro mesmo. Consciente ou inconsciente disso. Como eu sei? Quando alguém discorda de você, você fica pistola, você fica revoltado. Então você quer se impor pra cima do outro. Você só fica bem quando vale você. Então você só olha pra você. Você não tá olhando pro outro. Você quer se impor. Você não quer que o outro seja o outro. Você quer que o outro seja uma extensão sua. Estupro. Isso é estupro. Isso é uma matriz de pensamento de um estuprador, de um abusador. Sexual. Porque por meio do pensamento e sentimento a gente cria. Tudo é sexo. Tudo é sexual. Tudo é intersecção de mente e de consciência o tempo inteiro. Então, muitos espíritos são, sim, convidados a presenciar a união de dois casais.
Porque você sabe, aqui na Terra, isso é meio que um tabu e tem toda uma questão de pudores e de nós e tal. Mas os espíritos não vêm assim. Porque é científico. Não só é belo, não só é bonito, mas é científico. É como se fosse um abraço. Eles estão se abraçando. Coisa, não tem aquele olhar que tem aqui. Por conta também dos estímulos pornográficos e que, ai meu Deus, aquela coisa, vendo pornô. Eles não estão assistindo pornô. Não é igual é aqui, gente. É científico, é diferente. Não é desse jeito. Não é desse jeito que as coisas acontecem. É respeitoso. Entende? Então muitos espíritos são convidados sim a presenciar a uma união amorosa, uma união de espíritos. Você pode assistir União de Espíritos. Você está sendo convidado a assistir a União de Espíritos. Para você, meu filho, entender o que você precisa galgar na sua vida. Você está aí para reencarnar, vai reencarnar nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Então estamos te convidando, porque nessa vida você vai passar por situações que você vai precisar lidar com isso, porque essa área da sua vida é uma área enegrecida pela ignorância, pela inconsciência e pelas ilusões, e que você vai precisar se desvencilhar. E você vai passar por situações e tal, mas a gente quer que você vivencie, quer que você presencie uma união de amor. E só o fato de você estar perto, você já vai começar a modificar na sua consciência as suas noções sobre o sexo, as suas noções sobre a união, as suas noções sobre dar e sobre receber. Porque num ato verdadeiramente amoroso, você não só dá, você dá e você recebe. Você dá, existe equilíbrio. Existe equilíbrio da união, entende? Então, um tá penetrando no outro. Não tô só recebendo, também tô penetrando, também tô definindo você com o que eu sou. Estou sendo definida a partir daquilo que você é. Então, muitos espíritos são convidados sim a presenciar casais de altíssima luz num ato amoroso. Sem pudor, sem tabu, sem nhenhenhen, sem nhunhunhu. Sério, respeitoso. E o espírito fica até com vergonha. Porque ele pode escutar os pensamentos do casal. É lindo de ver. Você escuta, porque tem som. Gente, tudo tem som, tudo tem cheiro, tudo tem luz, tudo tem cor. E ele olha aquela fonte de luz e de vozes que se amam, e um declarando o quanto ama, e um ajudando o outro no ato sexual sem saber, a curar coisa que não sabe, e atravessando a dobra quântica do tempo ali, aquela coisa bonita. E o cheiro. Ele fala, gente, que cheiro é esse? Que delícia! Que isso? E ele se comove. O cheiro, o odor emociona. Porque o odor é impregnado de consciência. Tem código. E em contato com aquele odor, em contato com aquele cheiro, com aquele gosto. Tem gosto. Em contato com aquilo, ou seja, ele teve contato com a... Como posso colocar? Com a energia, com o DNA, né? Com o DNA energético cósmico desse casal, que se fundiu e formou um outro DNA. E aquilo impregnou nele. Ele foi transformado, de alguma forma, ele fez parte desse ato de amor. Ele foi impregnado pelo ato de amor do outro. Então, a nossa noção sobre sexo, ela vai mudar com o tempo. Porque, de certo modo, a gente está sempre participando, né? De algum modo. Não vamos também radicalizar, de algum modo. Estamos sempre participando também dos processos de amor dos casais. E dos processos na Terra, infelizmente, mas é necessário dizer, os processos de estupro. Se eu estou vendo um casal se violentando, se abusando ali, naquele ato sexual, que eu presencio e eu me excito com isso, eu estou fazendo parte, eu estou estuprando junto. E estou sendo estuprado junto daquele ato violento. E aquilo gera formas, pensamentos. Sabe sanguessuga? Já viu sanguessuga? Eu acho um bichinho... Ele é filho de Deus, mas assim, eu acho meio nojentinho.
Mas é um filho de Deus, um irmão, né? Mas eu acho muito diferente de mim. É como se É como se certas formas de pensamento, fruto de um ato sexual degenerado, ficasse acoplado na aura como essas sanguessugas. É uma coisa nojenta de ver, é nojento. Dá nojo mesmo de ver, dá desconforto. Tem gente que não consegue nem olhar. Que a pessoa saiu do ato sexual. Uau! Nossa! Que homem, que mulher, meu Deus, que tesão, que tu. E ainda cita Deus, é de lascar. Ai, meu Deus, que delícia, aquela coisa. Se visse o estado que está o corpo espiritual, se visse, era capaz de ter uma síncope, de desmaiar, tamanho horror, de ter até um derrame, de se ver depois do ato sexual. Porque tá podre, tá impregnado de uma série de produtos, uma série de criações fruto da consciência degenerada dele e dela, ou dela e dela, ou dele e dele. Se visse, meu Deus, se convertia na hora. Mas se convertia na hora. Entregava na hora a alma para Deus. Na hora. E o odor? Meu Deus, o odor terrível. O gosto. O cheiro. A cor. As emanações, os pensamentos reverberando. Encontrando afinidade com os passantes ao redor, encarnados e desencarnados, com um teor que tem a mesma mente degenerada que a sua, que sem perceber estão sendo afetados, estão sendo penetrados por esse teor energético doente, nojento, asqueroso, cara. Estão tendo as suas sinapses mentais, as suas conexões mentais, eles ali, deterioradas, degeneradas. E os passantes que encontram afinidade com isso também. Se o amor cura, essa qualidade degenerada adoece. Gente, eu tô falando que adoece mesmo, porque adoece. A pessoa vai se degenerando no físico, no corpo físico. As células vão apodrecendo, vão se deteriorando. A pessoa vai ficando bestializada sem perceber. Afeta o cérebro físico. Afeta as conexões, as sinapses, os caminhos, os processos de pensar, de sentir e de ser. E é uma energia sexual, a energia da criação. Então isso repercute no globo. Imagina que o seu estupro voluntário está violentando uma série de outras consciências também, que são violentadas inconscientemente, mas que também fazem parte do seu processo de estupro, porque estão estuprando contigo, porque gostam disso. Quando os espíritos superiores dizem, no futuro, a maneira como vocês se relacionam sexualmente vai ser considerada tão abjeta quanto o próprio estupro, é isso que eles estão querendo dizer, porque na verdade é estupro. Não é como se fosse, é. Então, falávamos, as mulheres precisam se conhecer o seu corpo, o seu sexo. Precisam entender, precisam se curar. Precisam parar de falar que odeiam o homem. Não tem que odiar o homem. Tem que amar. Para você é fácil. Você nasceu com todas as ferramentas biológicas, químicas, bioquímicas, neurais para isso. Não tem que odiar, tem que amar. Eles são limitados. Eles são limitados. Assume você o seu posto. E o masculino que você sente falta, o masculino que te falta na vida, é o masculino que vai ser preenchido pelo masculino de Deus. É esse o masculino que vai te penetrar. É um masculino divino. E quando você é penetrado por um masculino divino,
você nunca mais se permitirá ser penetrada por um masculino inferior. Dá pra entender isso? Mais tarde, na relação com esse homem, falando de relacionamentos heterossexuais, né? Mas entende, o sexo não é só sobre o ato sexual, o sexo é tudo, gente. Vamos sair um pouco disso, né? Ajuda a entender, mas que seja. Mais tarde, mesmo que você se relacione com um homem que tenha a sua concepção masculina degenerada e equivocada, tudo certo. Faz parte, ele está no processo de amadurecimento. Quando vocês se amarem, quando vocês forem fazer amor, né? Você, no seu processo de pura feminilidade e em comunhão com esse masculino, quando você penetrar a consciência dele no ato sexual, você, o seu masculino sagrado, em equilíbrio, no seu devido lugar, vai auxiliar a definir e a curar o masculino desse homem. Porque ele, na presença de uma mulher sagrada que você se tornou, em plena comunhão com o Criador, cumprindo o seu papel na sociedade, seja na música, nas artes, nos direitos, onde quer que seja em casa como dona de casa, o que quer que seja, quando ele ciente desse feminino sagrado que você é, ele vai ficar encantado. Porque aí sim, fazendo amor com você, você vai emanar para esse homem uma qualidade energética e consciencial que ele nunca viu na vida. Ele vai ficar assustadíssimo. Porque o feminino, meus amigos, é um poder, hein? Ele vai ficar, meu Deus, o que é isso? Eu vou ser tragado por essa mulher, eu estou sendo engolido pelos lábios, né? Mas é verdade. É verdade. O pior é que é verdade. Ele sendo engolido, mas o que a mulher está engolindo ali? Está engolindo toda essa debilidade, toda essa deficiência, toda essa carência. Ela está engolindo e ela está processando, está gerando, está remodelando, não é? Está remodelando no útero mesmo, no corpo mesmo dela, nesse aparelho organizador e remodelador de formas, e está parindo nele, gerando uma nova forma de pensar e de ser. Porque ainda que ele se relacione com essa mulher de um jeito bestial, animal, né? Aliás, bestial essa mulher não vai querer, mas ainda que mesmo que ele queira ser um homem melhor, ele eventualmente tenha pensamentos de ordem inferior, em contato com essa mulher, o amor que ela vai externar para ele é tão superior, né? Infinitamente transcendente qualquer coisa que a gente consiga explicar aqui para vocês. Ela vai estar remodelando os padrões de pensamento dele e vai estar curando não só o masculino dele, como o feminino dele. E esse masculino em contato com esse feminino no seu devido lugar, em contato com esse masculino no devido lugar, ele vai olhar para aquilo e vai falar: eu preciso ser um homem melhor. Acontece um processo que é real. Isso é muito verdade. Muito da evolução de um homem, falando propriamente de um homem, muito da evolução de uma figura masculina vem do posicionamento e do centramento do sagrado feminino, desse feminino. Então esse homem em contato com essa mulher que não tá transando, não tá fazendo amor, entende? Literalmente, tá fazendo amor e tá gerando vida para ele. Ela tá gerando vida para ele, nele. Então, ainda que ele olhe para ela de um jeito, eu vou aqui, aquela coisa bem animal, bem animalzinha, bem cachorro no cio, essa mulher, ao contrário, só vai amá-lo. E como as emanações de amor dela são superiores às emanações degenerativas dele, ela vai consumir aquilo. E no meio do ato, ele já vai estar, é como ela vai reprocessando os processos e os caminhos dele, mentais, emocionais, mesmo os físicos, durante todo o processo.
E quando acabar, esse homem, que foi amado como nunca foi amado antes, foi gerado de novo praticamente, foi pro útero, foi gerado, foi reprocessado, remodelado, foi desobsediado durante o ato sexual com essa mulher, ele vai acabar a relação sexual assim, chocado. Ele vai falar, meu Deus, que mulher é essa? Mas não é desse jeito que vocês provavelmente estão pensando. Porque aqui fala muito sobre, né, pô, dei meu nome. Não é esse o lugar. Não é esse tipo de nome, sabe? Não é essa qualidade suja. Que é, né? A gente fala de sexo numa sociedade adoecida sexualmente e vocês fazem associações degeneradas. Vocês não entendem o que a gente tá falando. Vocês acham que vocês estão entendendo. Às vezes a mulher que tá vendo o vídeo, com a mente degenerada, tadinha, tá vendo assim, é isso aí, vou dar meu nome. Não é disso que a gente tá falando. Tô falando de amor, meu bem. Tô falando de amor. Amor, meu bem. Amor. Pra você amar alguém assim, você tem que se amar assim. Se você não se ama assim, você não vai oferecer isso pra ninguém. Não tem como. Você tem que ser consciente. Quanto mais consciente você é do seu corpo e desses processos e desse amor de você, mais consciente e mais fácil vai ser para você acessar esses estágios de prazer e oferecer esse estágio de prazer para o homem. Você vai promover uma revolução, você oferecerá uma revolução no ambiente no qual você está inserida, no íntimo, é isso que a mulher promove, essa estabilidade emocional no íntimo do cara ou da mulher com que você se relaciona sexualmente. Não é isso que você está pensando. Eu tenho certeza que vocês, a maioria, estão pensando bobagem. E é triste. Porque a gente, na debilidade das palavras da Terra, tenta passar um conhecimento dessa importância, dessa magnitude, e a gente encontra uma dificuldade vocabular terrível, encontra uma dificuldade consciencial, vocês não entendem. Vocês, quem vive... Quase nenhum espírito encarnado nessa Terra viveu isso em outras existências. Nunca viveu isso na existência. É ainda mais difícil entender o que a gente está tentando dizer. Às vezes, alguns até viveram algo perto. Aí talvez não seja tão estranho falar sobre isso. Mas a maioria, infelizmente, não vai entender ainda isso e não vai viver isso ainda. Mas vale o conhecimento. Porque quando chegar o momento, quando você for amada por uma mulher ou por um homem, mais à frente na sua vida, amado desse jeito, e você for a pessoa que estiver sendo desobsediada por esse cara, por essa mulher, por esse amor, por essa qualidade de amor que vocês estarão vivendo ali, quando isso acontecer, você vai lembrar desse vídeo e você vai falar, meu Deus, eu acho que eu estou entendendo, começando. Porque para você entender no profundo, você vai ter que passar por alguns processos, mas você vai sentir. Você vai saber que você está dentro desse processo. Você vai saber que você está recebendo. Mas para você ter aquela confirmação de que, caraca, é isso? Você vai ter que ter passado por processos interiores bem profundos. E passará. Estamos exultantes e confiantes, porque já vive no futuro. Já é uma realidade para você lá. Você só vai ir de encontro a isso. Porque você no futuro já é isso. Isso já é uma realidade para você. Creia, porque é verdade. Não duvide. Creia, porque é verdade. Não duvide. Creia, porque é verdade. Não duvide. Bom, meus amigos, antes de encerrar, a gente aqui está falando de processos de cura, por meio do prazer, por meio do amor, né, do sexo, enfim. Só que o processo de cura, ele permeia níveis. Assim como a conexão amorosa, ela também possui níveis. Existe a conexão física, existe a conexão emocional, psicológica, energética, não é? Espiritual, mental, espiritual. Ela encontra níveis e degraus. E dentro da espiritualização
níveis de espiritualização. Dentro do físico, níveis de conexão física. Dentro do emocional, níveis de conexão emocional. Dentro do psicológico, consciencial, níveis de acesso a essa intimidade. Ter vistas para dentro, isso é a intimidade. Ter vistas para dentro e vivenciar esse interior. A intimidade com Deus é ter vistas para o interior de Deus. E ver Deus, viver Deus, tendo vistas para o seu interior. Portanto, quando falamos de cura, veja, o sexo cura. O sexo feito com amor é uma das ferramentas mais potentes para curar. Só que você não vai chegar nesse nível sem ter passado por outros estágios antes, entende? Eu posso me curar também através do sexo, com certeza. Mas eu tenho que ter essas noções, essas observações, esses entendimentos de mim mesmo. Entende? Só que quando a gente fala dessas conexões, desses entendimentos físicos, não dá para você viver essa cura nesse nível espiritual que nós estamos falando aqui, sem que você primeiro tenha passado pelas curas físicas. A gente não pode, portanto, a gente vive numa cultura de abuso, de estupro, em toda ela. É violência, imposição, toda a nossa cultura é estruturada no abuso sexual, no abuso, na deformação da criação. Quando eu falo abuso sexual, é uma deformidade na criação. Nesse processo de criar, de pensar as coisas, de sentir as coisas, de se relacionar. Isso é o sexo. Não é essa intersecção de seres e de consciências e tudo mais. Para você alcançar essas curas em níveis espirituais, você precisa alcançar essas curas primeiro em níveis físicos. Isso é importantíssimo. Você não pode ter violência do corpo para dentro. Você precisa respeitar o seu corpo físico. Você precisa entender aquilo que ele não quer. Você precisa entender o que faz mal para ele. Ah, mas eu gosto muito de comer um doce. Tudo bem, coma. Mas precisa ser todo dia? Precisa ser de maneira desequilibrada? Ah, eu gosto de uma friturinha. Tudo bem, mas precisa ser toda semana, todo dia, toda hora. Obesidade é violência contra o corpo. Pô, tô louca pra viver ascendência espiritual. Ótimo. E você já vive isso. Só que, meu bem, desculpa. Você não vai viver isso com o estado de saúde física debilitado. E nem com uma magreza doentia. Eu não tô falando de uma magreza fruto de uma questão... Não. Tô falando daquilo que é provocado. E mesmo esse excesso de magreza, né, dependendo dos casos, cada corpo é um corpo, são coisas que a gente consegue trabalhar para tratar, né? Para tratar. Antes de você querer vivenciar esses picos de excitação, esses picos de prazer, o seu corpo tem que ser um território de prazer. E ele não é. Você se sente desconfortável no seu corpo. Você quer fugir do seu corpo o tempo inteiro. Te causa desconforto. Por que causa desconforto? Por que causa desconforto? Porque ele é um corpo que é o tempo inteiro violentado e abusado por você próprio. A consciência do estupro é uma consciência que você vive. Porque o seu corpo diz, eu não quero esse óleo, essa gordura, ou isso ou aquilo. E você fala, mas vai comer sim. Mas eu já tô cheio, não aguento mais, mas você vai comer. Ou você vai vomitar. Não, mas eu não quero vomitar, você vai vomitar, você vai pôr pra fora. Há em você uma qualidade consciencial de um estuprador também, de si próprio. E quando você não tem noção disso, você não consegue perceber quando você está sendo violentado no dia a dia, estuprado, ou está sendo vítima de uma matriz de pensamento abusiva. E nem quando é você que está tendo esse olhar para o outro.
Gosto muito de, repito, essa professora, porque eu tenho aprendido muito com ela, a Mãe Manuela, né? Ela fala sobre a importância, né, da gente expandir a nossa consciência sobre os nossos repertórios e sobre a nossa consciência sobre o que é a violência. Só que não basta eu apenas expandir a consciência sobre o que é a violência. Eu preciso expandir a minha consciência sobre o que é também o prazer. Expandindo a consciência sobre o prazer, eu vou ter mais noção daquilo que não é o prazer. Expandindo a minha consciência sobre o que é violência, eu vou começar a definir melhor o que é, inclusive, o prazer. E o que não é violência, mas não é violência necessariamente algo prazeroso. Então, expandam as suas consciências sobre o que é o prazer. Sobre o que é o que te dá prazer. É comer? É dormir? É se exercitar? É ler? Em que posição, de que jeito? E o seu corpo, como ele está dentro disso? Expande a sua consciência sobre o corpo. Sobre o que o seu corpo gosta. Tá muito curvado, expande aqui assim. Pô, tô com dor, então muda de posição. Ah, não vou mudar. Pô, tô com vontade de urinar. Vai agora. Pra que vai ficar fazendo o corpo segurar? Isso é um abuso. Vai lá, faz a sua necessidade, é fisiológico. Pô, tô sentindo não sei o que. Vai ver isso. Respeitar o corpo. O corpo é o seu parceiro. E você tem que ser uma unidade com ele. Você tem que fazer amor com o seu corpo. Você não tem penetrado nos mistérios do seu corpo e não tem permitido que os mistérios do seu corpo penetrem em você. Você está nesse corpo, mas é como se fosse algo dissociado. E não tem que ser algo dissociado, tem que ser algo unido. É claro, o homem não é o corpo, é o espírito dentro do corpo. Mas nós estamos falando aqui de uma consciência não de que você é o corpo, mas que você se manifesta por meio do corpo. E nessa integração, esse corpo se torna você também, mas não integralmente, porque você é espírito, você não é corpo. Mas quanto mais integrado você se torna com esse corpo, mais você se torna. Esse corpo vai começar a direcionar você a seguir os caminhos da sua verdadeira identidade cósmica. Tem muitas coisas que são adquiridas nesse mundo. O timbre da voz, o tom da voz, a grosseria, uma voz mais arrogante, mais violenta, mais mansa. E esse corpo, quanto mais consciente dele você vai se tornando, ele vai sinalizando para você com as dores ou com o prazer que ele sente em falar, em calar. Ele vai te conduzir, o corpo em unicidade com o espírito, um atuando sobre o outro, você na verdade vai viver com mais verdade a sua realidade. Você diz, poxa, eu não sou assim. Poxa, eu sinto que às vezes eu grito, mas não é, eu sinto que não sou eu. Parece que, eu não sei o que acontece, é a cultura, são os processos mentais. É a IA, a gente sabe. E o segredo para você se ver livre disso é você ter conexão com esse corpo. Verdadeira conexão, verdadeira intersecção. O corpo como um instrumento que o espírito usa. Em unicidade com o espírito. Captando, apreendendo melhor as intenções e as necessidades do espírito. Devassando o espírito. Porque o corpo, presta atenção, é uma manifestação do Criador. Aqui está o Criador. E quanto mais consciente você se torna desse corpo, mais sensível você se torna do corpo. Mais sensível sensorialmente falando você se torna para o meio. O corpo vai te sinalizar. Na ione, na vulva, no seio, no peito, nos arrepios. Mas as coisas vão ficar cada vez mais definidas, porque esse corpo
já não é mais um corpo físico, porque você não vive esse corpo de maneira física. Esse corpo, em integração com o espírito, se tornou quase que como se tornou o que ele é, um corpo espiritual. Dá para entender isso? Um corpo espiritualizado pelo espírito seu, em comunhão com Deus. Então você vai ter percepções através do corpo, diferente de tudo que você inclusive está imaginando. Você terá conexões com o corpo que talvez até te fale, meu Deus, o que está acontecendo? Como que se o seu corpo te direcionasse para os lugares? É o corpo que está te direcionando? É o seu espírito? É Deus? O que está acontecendo? Muitos se questionarão. Muitos estão se questionando. É a intersecção do corpo, mente e espírito atuando. E aí dando mais vazão, cada vez mais vazão, à realidade do ser. E já falamos aqui, se o que você quer não é o que Deus quer, não é você que quer. Então, às vezes, você se perceberá em contextos em que você está quieto. E você não quer falar, você está de boa. E quando você menos se der conta, você estará falando coisas que você vai falar, gente, o que está acontecendo? Não é espírito, não. É o Deus vivo em você. Porque você se permitiu e tem se permitido ser penetrado pela vida. Ser penetrado pelo Criador. E isso começa no corpo. E você está penetrando no corpo. O corpo está adentrando os mistérios do espírito. E o espírito está adentrando os mistérios do corpo. E o Criador, é claro, é isso em ação. Está presente em tudo isso. Acontecerão momentos que você se verá querendo dar uma resposta. E você vai falar, já vou falar. E aí você vai abrir a boca. E quando você for falar, você vai falar outra coisa. Você vai falar, mas não era bem isso. Será que não era bem isso? Ou às vezes você vai se ver no impulso de dar uma resposta, às vezes grosseira. E é como se algo calasse a sua boca. A boca calou-se. Dá para entender isso, mais ou menos? A boca calou-se a si própria, servindo aos anseios do espírito de crescer, de ascender e de manifestar a sua realidade divina. Então, certas coisas que a mente animal às vezes toma a frente e quereria falar, o espírito tranca. Foi algo que o espírito anteviu. E aí a mente animal vai começar a falar, meu Deus, isso está acontecendo. Mas o corpo vai estar muito tranquilo. O corpo vai estar sereno. O corpo vai te sinalizar quando a situação demanda desespero, quando a situação demanda calma, silêncio, ação. Fala mais alto, fala mais baixo. Você vai perceber que às vezes você fala, qual que é o meu espírito? Meu espírito é de que jeito? Eu sinto que não sou eu, meu Deus, outra vez. Gritei, não queria gritar, tô mal, aquela coisa. Você vai perceber que muitas vezes você vai estar falando e a sua garganta vai começar a doer. Que é o corpo sinalizando que você está se ferindo. Como se dissesse, essa não é você. Essa não é a sua realidade. Esse não é a sua voz, esse não é o seu timbre vocal, esse não é o tom que você usa, tá agressivo. Você está se violentando. E do corpo para dentro não pode ter violência. E se para ir para fora tem que passar por dentro, então não pode ter violência naquilo que você externa para o mundo. Porque para eu ser violento com o mundo, eu tenho que ser violento primeiramente comigo. E isso é um abuso comigo. Isso é um desrespeito comigo. É um desrespeito comigo. É uma violência, é um estupro. Que eu mesmo não quero fazer, mas quando vi, fiz. Tô me violentando. Uma consciência artificial tá querendo se sobrepor ao espírito. Peraí, você nem é real. Real sou eu. Não. E aí o corpo vai começar a guilhotinar esses processos. Você vai sentir dor.
talvez até no ouvido. Você vai começar a perceber umas agressividades pelo ouvido, o ouvido espiritual. Antes as pessoas achavam normal. Você fala assim, as pessoas falam até de um jeito normalzinho, né? Aí você vai começar a falar, gente, essas pessoas estão se agredindo. E não estão. Não estão se agredindo. Mas você tá numa conexão tão grande consigo, com Deus, com esse corpo. Existe tanto respeito aqui dentro que o jeito como as pessoas falam começarão a repercutir de muito abuso para você, muito abusivo. E é abusivo. E é abusivo a maior parte das vezes. Às vezes não é que é exatamente abusivo, mas é o nível que a pessoa tá vibrando. Aí ela tá falando até calma, mas é agressivo. É calmo, mas é agressivo. E vai começar a doer, você vai começar a sentir um desconforto de ficar em lugares públicos. Você vai começar a se sentir desconfortável em estar no meio da sua família, dos seus amigos. Às vezes o seu namorado ou a sua namorada te parecerão excessivamente violentos, excessivamente agressivos. E eles estão conversando com você e eles vão estar falando, ai amor, eu amo você. Você vai falar, meu Deus, por que ele tá me violentando? E ele só tá dizendo que te ama muito. E é verdade, mas o jeito, ele tá desintegrado. Ele não tá integrado, o corpo, mente e espírito não estão integrados ali igual em você. Igual você tá ficando. Vai integrar mais. Vai ser, né, algo que vai dar meio que um certo choque. Porque vocês vão começar a entender o que os espíritos estão dizendo. Vai ser, gente, o que está acontecendo? Eu estou me sentindo violentada aqui nesse ambiente. Estou me sentindo violentada. Por que você vai se sentir violentada? Porque você vai perceber certas comunicações, certas conversas, que as pessoas vão querer se impor para cima de você. Eles vão querer impor a consciência deles na sua, violentamente. Igual da maneira como eles se relacionam sexualmente. Eles vão querer impor violentamente a maneira deles de pensar pra cima de você. Falando baixo. E aquilo vai te agredir. Você vai falar, gente, você vai sentir dor até. Você vai fazer, tô tentando me violentar mesmo. Tô sendo vítima de um estupro aqui. Tá acontecendo. Você vai ficar desconfortável. Vai ser difícil pra você, às vezes, ficar em determinados ambientes. E aí, falando para as mulheres propriamente, a Ione vai começar a gritar. Vai começar a doer, como se dissesse, meu Deus, não me violenta, não. Porque eu não conheço mais isso. Eu tô me amando. Eu não gosto mais disso. Eu não quero mais fazer isso. Não. E aí você vai ter que descobrir formas de você se defender. Porque você tem que terminar a sua encarnação na Terra. Você precisa terminar a sua encarnação na Terra. Num mundo de abuso. Num mundo adoecido sexualmente, adoecido do ponto de vista criativo, da criação. Você vai ter que descobrir uma maneira de se impor, de se colocar dentro de tudo isso e de se fazer respeitar. Você vai ter que entrar em contato ainda mais forte com Deus, para que você não abandone o seu posto feminino, e para que você exerça a sua feminilidade de um jeito mais equilibrado possível. E aí, muitas vezes, você vai recorrer ao seu masculino, com certeza. Muitas vezes. Porque não existe separação. Para que esse feminino possa imperar, esse masculino tem que estar ativo. Então você vai ter que entrar em contato com o seu Criador interior, Deus, em você. E você vai ter que, muitas vezes, pedir sugestões. Como eu me posiciono, eu tô vendo. Tudo conversa mental com Deus o tempo inteiro, 24 horas. Então eu tô vendo que eu tô sendo violentada aqui. Por essa mentalidade. Querem abusar de mim. Querem se enfiar dentro de mim, me penetrar à força. Querem me empurrar essa maneira de ser e de pensar. E eu não concordo com isso. Eu não quero me relacionar com essa ideia. Não quero ser penetrada por isso. Como eu saio disso? Respeitosamente. Porque você não pode chegar na pessoa e falar, meu, você tá querendo me abusar de mim? O cara vai falar, tá louca?
Olha pra vocês verem que complicação. Mas vai ter que descobrir um jeito de afirmar esse feminino de um jeito virtuoso. E muitas vezes, sim, pode ser que você se veja na necessidade de gritar, né? Temos que desmistificar algumas coisas. O mundo ideal, talvez você, mulher, não tenha que gritar nunca. Talvez fale firme, mas não se veja na necessidade de gritar. Mas na terra, com demônios encarnados, estupradores, os quais você diz, eu não quero me relacionar com você. Eu não quero me relacionar com essa ideia que você está pregando. E isso não é bem visto. O estuprador toma isso como uma ofensa pessoal, porque o estuprador acha que você tem que aceitar a penetração dele. Dá pra entender isso? Ele acha que você tem que aceitar ser penetrado por ele de todo jeito. E você não quer. E aí pra ele é uma ofensa. E aí ele vai se tornar mais violento. Aí ele vai querer aí que ele quer te violentar mais. Aí que ele quer te destroçar. Quer te corromper, quer te contaminar com a imundície que ele é. E aí você, em muitos momentos, pode ser que se veja na necessidade de gritar, né? De gritar. De agir de um jeito que você, pessoalmente, preferiria não agir. Aí você vai ter que dar vazão ao seu masculino em muitos momentos. Mas você vai fazer isso com o feminino no controle. O feminino sempre, todo o tempo, no controle. E norteado pelo Criador. Por Deus. É Ele que falará. Não é você. É Ele que gritará. Não é você. É Ele que agirá. Não é você. Quando vocês entenderem isso, aceitarem isso, absorverem essa verdade e viverem isso, muitas coisas boas começarão a acontecer na vida de vocês. Isso é confiar no Criador. Essa é a confiança a qual nós sempre falamos. Você não vai fazer nada. Você só vai abrir a boca. E Deus vai colocar o filho no seu devido lugar no jeito que o filho entende. Através da sua boca. Mas não é você não. Você vai estar bem quietinha, conservando o seu feminino. O seu feminino vai estar bem conservado ali. E presente na ação desse masculino. Mas você vai colocar esses irmãos ou essas irmãs que estão fora do seu lugar de essencial por conta de todas essas corrupções, coisas que elas não entendem. E talvez você falando, elas vão falar, nossa, o que é que você fumou nessa floresta que você foi? Né? E você vai ter que passar por esses constrangimentos, né? Mas aí é o masculino de Deus que vai falar através de você. E vai colocar as pessoas todas nos seus devidos lugares. E com o tempo, você temerá menos. Você ligará menos para o ódio que você está recebendo. Você vai ligar menos para isso. Porque você vai perceber que você só diz a verdade, se mantém fiel ao seu feminino, respeita todos, está gerando vida, gerando amor, o ambiente de trabalho está melhor, mas sempre tem gente que não gosta. Sempre tem aqueles que vão repelir a luz, não é? E, naturalmente, começa a receber enxurrada de ódio. Aí, no início, dói, no início, meu Deus, no início, que sofrimento, no início, meu Deus, que dor, não sei porque eu tô passando por isso, mas depois você perceberá que tudo sempre esteve do jeito que tinha que estar. E você vai ligar pouco, porque você vai entender que não é sobre você, né? E você vai entender, coitados, não eram nem eles que estavam falando. Era a consciência coletiva degenerada, que queria te violentar a todo custo, para impedir que você se iluminasse, para tirar você do seu lugar feminino, para solapar as faculdades dessa mulher feminina ascendente. Porque qualquer mulher que se ilumine e que tome posse desse seu posto, desse seu lugar no mundo, é um foco de luz luminoso no universo. Qualquer mulher e qualquer homem também. Mas eu estou falando hoje mais para as mulheres, que têm um papel fundamental na geração da vida, porque a vida se dá através da mulher. Toda ela. Vida em seu inteiro teor. Vida mental, vida emocional, vida energética, vida física. Naquilo que ela oferece de alimento
de suprimento, de nutrição. Em todos os níveis. Tá certo? Muito obrigada, queridinhos. Muito obrigada. E até o próximo vídeo.